Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos iniciando a nossa reflexão desta manhã, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por este dia, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E assim, amorosamente, vamos à prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciando a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler o livro Pão Nosso. Esse livro foi escrito por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos falar sobre os olhos. Olhos cheios de adultério. Esta passagem está em Pedro, no capítulo 2, versículos 14. Olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos os empregam como instrumento vivo de trabalho santificante na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens, na identificação do que possuem de pior. Homens comuns habitualmente pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais aplicáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que lhes possa oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa da jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem os objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Ouçamos o brado de alerme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristalizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo, contudo, nunca enxerga o mal onde o mal não existe. Emmanuel. Então, essa lição ela vem nos trazer, o alerta, de que nós possamos compreender a forma mais correta da gente utilizar os dons que Deus nos deu, todos os dons, o de enxergar, de falar, de ver. Então, precisamos utilizar esses dons para o nosso crescimento espiritual,
para o bem, para o amor. E, infelizmente, nós, na maioria das vezes, na maioria do tempo, a gente utiliza os nossos olhos, né, para olhar aquilo que denigre, né, aquilo que não nos acrescenta, aquilo que não nos eleva. Então é isso que nós precisamos compreender e buscar nos modificar, buscar nos corrigir, porque só nós temos essa capacidade, né, de fazer as correções em nós mesmos. Não adianta a gente achar, né, que coisas externas ou outras pessoas vão fazer isso por nós, porque não vão. Então é o controle mental, emocional, é o controle da nossa vontade. Então eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero evoluir, então eu preciso me modificar, eu preciso mudar a minha forma de enxergar, de ver, de falar e de agir. Então precisamos realmente ficar mais atentos, né? Ficar mais vigilantes. E claro, né, nós somos seres humanos, ainda em evolução. Vai ocorrer situações que muitas vezes nós estamos habituados, né, já há tanto tempo, não só desta vida, mas de outras encarnações, a fazer aqui determinadas coisas de formas assim que não são elevadas, mas nós podemos mudar isso. Basta a gente dizer não, a gente falar não mentalmente e a gente mudar. Então, se eu estou enxergando determinada coisa de uma forma e que eu percebo que isso está errado, que não está legal, que não é o caminho certo, então, nesse momento, eu mentalmente já falo não, não é assim. E a gente já começa a enxergar o lado bom, o lado positivo das coisas, das pessoas, das situações. Ou a gente faz uma reflexão, busca esse entendimento, né? Porque no início vai ser mais complicado, mas depois também vai se tornando um hábito. E é isso que nós precisamos fazer, tornar hábitos saudáveis, que nos acrescenta, que nos faz crescer como espíritos que somos. E não ficar, né, com pensamentos negativos, com palavras negativas, e o olhar sempre olhando o lado pessimista, o lado negro, o lado cinzento, o lado ruim das coisas, das pessoas. Então, sempre, né, até mesmo numa situação difícil, se a gente parar para analisar, a gente vai encontrar o porquê daquilo. E muitas vezes, quando acontece determinada coisa que às vezes não é uma coisa legal e agradável, mas tem um porquê, nada é por acaso, nada é por acaso. Então, por isso que Deus permite que determinadas coisas aconteçam, porque sempre haverá uma forma de nos elevar. Basta a gente fazer esta reflexão, basta a gente estar prontos e dispostos a fazer as mudanças que forem necessárias. Então, façamos a nossa parte, vamos buscar este entendimento, vamos ser firmes, fortes e ter um propósito, o propósito no bem e de sempre melhorar. Então, com certeza, nós seremos ajudados pela espiritualidade maior. E sempre, né, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, fazer as nossas preces, para que a gente possa se conectar com o bem, com a espiritualidade maior. E aí é só colocar em prática e as coisas vão se modificando, vão mudando o cenário, vão ficando mais leve a nossa vida, porque é isso que nós precisamos, tornar a nossa vida mais leve, mais alegre, mais feliz, com atitudes mais acertadas, né? Porque nós merecemos.
Nós estamos aqui para ser felizes, né? E para fazer as pessoas que estão à nossa volta também felizes. Então, vamos nos conectar com o bem. Que Jesus abençoe a todos, muita paz, muita luz neste dia. Gratidão.